Olá a todos, eu me chamo Marcelo e estou aqui ao lado do Rafael. Nós somos membros do Elabcast, o podcast do Laboratório de Empreendedorismo e Inovação da FEA USP. Os nossos convidados de hoje são eles, Gabriel Coelho e Pietra Lofari. São dois amigos de faculdade, sócios da Enlata, um modelo de negócio com foco na venda de bebidas em latas. Bom, pessoal, a gente está partindo aqui para mais um episódio. Hoje a gente está com o pessoal que é ligado a Link aqui também. A gente vai ter uma conversa bem legal com eles. Vou começar fazendo uma pergunta aqui para o Gabriel, pedir para ele contar um pouquinho aqui da trajetória dele, foi o caminho da universidade, como é que está o dia a dia, começar a ter a própria empresa, como é que foi isso? Bom, e aí, Marcelo, Rafael, bom demais estar aqui com vocês. Bom, cara, na verdade, eu fiz 3 anos de engenharia civil, né? Iniciei na engenharia muito por causa do meu pai. Via isso muito como, sempre que na dúvida entre ADM e engenharia, só que eu sempre vi a engenharia como um curso mais completo, né? Assim, de raciocínio lógico, de noção de cálculo, né? Assim, sempre vi como mais completo. Meu pai, como exemplo, engenheiro, comecei a fazer, era uma certeza que eu tinha desde pequeno, mas nunca foi para construir, foi realmente para montar meu negócio, empreender, porque meu pai é um empreendedor desde que eu me conheço por gente, eu vejo ele empreendendo em diversas áreas, diversos negócios. Então, eu sempre vi isso, sempre quis fazer isso e vi a engenharia como o caminho que me levaria, né? Me facilitaria, me ajudaria nesse processo. E aí, eu depois de 3 anos já tinha feito estágios, até fora da engenharia, em área de transporte, área de loteamento, área administrativa, então, assim, diversas áreas. Depois de 3 anos, eu já estava meio desanimado, procurando o que eu ia fazer. Aí eu falei, putz, mas eu vou para a DM, não sei se é o que eu quero. Pô, a engenharia aqui eu acho que eu vou aguentar mais aí 2 anos para formar. Vamos ver. E eu fui levando com a barriga. Aí foi quando eu descobri a Link, cara, até foi no primeiro semestre, até engraçado, porque passou o primeiro processo seletivo, eu não fiz, eu já tinha comunicado aos meus pais que o segundo semestre de 2019, 2020, eu ia trancar a faculdade, ia trabalhar para ver o que eu ia querer realmente. Aí eu não fiz o primeiro processo seletivo. Eu falei, não, próximo ano, 2021, eu tento. Aí veio o segundo processo seletivo. Eu falei, putz, acho que tá na hora de eu ir, viu? Aí eu lembro até hoje, sexta-feira, último dia de inscrição, 6 horas da tarde, fechava às 8 ou 9. Eu sentei para conversar com meus pais. Nunca tinha tocado no assunto. E eu de BH ia mudar para São Paulo. Eu falei, putz. Aí eu falei, pô, eles adoraram a ideia, já estavam querendo sair mesmo, já sabiam. E me inscrevi nos últimos segundos e passei. Passei na primeira chamada, vim para a Link, né, que assim, é uma faculdade de administração voltada 100% para empreendedorismo. Então, pega muito na veia mesmo, assim, da prática, do empreender. Então, cara, quando eu cheguei, todo mundo aqui já, primeiro mês louco de negócio, todo mundo conversando de mercado. Ah, não, pô, eu pensei nisso, eu já empreendo nisso, já faço isso. O dia inteiro falando só sobre. Aí foi quando, assim, até já vou contar um pouquinho da história aqui, dá licença, pode vir. Eu vou deixar, gente, eu vou deixar. Contar mais ou menos como é que surgiu até a marca hoje nossa, a Enlata. A gente estava até durante aula, estava tendo aula online, mas a gente podia assistir aqui de dentro da faculdade. Então, estava eu, a Pietra e mais 2 pessoas conversando disso, mercados e tal. E aí, a Nanda, que era sócia nossa, hoje ela focou na outra marca dela, comentou. Nós começamos a discutir, pesquisar e fomos atrás. E foi surgindo a ideia, pô, mercado de vinho na lata, e fomos pesquisando, fomos vendo,
vimos que tinha mercado, que fora do Brasil já era muito grande, a Europa, que Chile, Estados Unidos, que era muito grande, ainda é, né? E fomos pesquisando. Quando a gente começou a entrar no vinho em lata, a gente falou, beleza, mas essa praticidade, isso aí que a gente está querendo entregar, a gente consegue com outras bebidas. Então, chegamos na bebida em lata. Então, expandimos. Então, foi assim, cara. Depois de um mês de faculdade, numa conversa despretensiosa, chegamos nessa ideia e foi quando eu realmente comecei a empreender com o meu negócio. Né? Antes eu só tinha trabalhado em outras empresas. Foi nesse momento que eu comecei o meu momento com a Pietra e estamos aí. Tem um ano, exatamente isso. Bom, eu que sou um universitário fajuto, né? Não gosto tanto de cerveja, mas gosto muito de vinho. Eu agradeço a iniciativa do projeto, que vai evolucionar o conceito universitário, né? Mas, você vai fazer a próxima aí? Passar a bola para você. Não, e com certeza, né? Vinho é muito gostoso e a facilidade que você tem de trazer a bebida de maneira de lata, a depender do espaço que você está, isso é muito bom, essa ideia, muito bom mesmo. Aproveitando também, Pietra, bem-vinda ao podcast. A gente vai fazer a mesma pergunta para você também, como que é a sua trajetória, como que foi a sua trajetória até a universidade? Conta um pouquinho também do seu dia a dia, de como que é também. Queria primeiro agradecer o convite, né? É sempre muito bom a gente ter esse intercâmbio de conhecimento e de prática, né? Que na realidade aqui a gente está falando além dos livros e o que a gente estuda e ouve falar. Então, realmente é o que acontece na vida real. Então, não muito distante do Gabi, eu fiz engenharia de produção na PUC do Rio. E era super insatisfeita, entrei já com a mentalidade de ter a minha própria empresa. Eu falo isso desde que eu tenho 15 anos, justamente porque eu vi alguma forma que as empresas tratavam os colaboradores, a cultura organizacional e tudo mais. E eu falava, cara, eu não quero isso, eu quero fazer diferente. Então, eu comecei a ter esse espírito empreendedor muito antes até de pensar em vestibular. E aí, quando chegou perto do vestibular, essa mesma mentalidade que o Gabi teve de ser um curso completo, que te dá mais autoridade no assunto e tudo mais, me levou por 5 anos. E não, eu não me formei. Eu não me formei. Então, quando eu estava no meu 5º ano, eu já estava decidida a sair, justamente porque ao longo da faculdade eu comecei a fazer parte da Liga de Empreendedorismo da minha antiga faculdade. E aí eu vi um universo, assim, absurdo. Então, eu comecei a fazer aula que não era minha, porque eu queria cada vez mais estudar sobre o assunto. E aí, quando eu vi, eu falei, tá, eu quero fazer empreendedorismo. Mas aí o pessoal falava, não, mas é ADM e tal, faz ADM. Eu falei, gente, não é ADM, é business. Eu quero totalmente focado para minha empresa, sabe? Eu não quero administração pública nem nada do tipo. E aí, não por acaso, a Link surgiu em 2020. E assim como o Gabi, eu também não fiz parte do primeiro processo seletivo, eu fiz parte do segundo. E já estava super preparada, assim, na realidade ele iria acontecer em outubro, então eu fiz super um plano de metas e tudo mais, comprei 1000 livros para ler, já tinha feito vários planos, e aí falaram, não vai ser mais em outubro, vai ser em junho. Então, assim, foi totalmente... A gente teve que lidar com esses percalços da vida desde o início, assim. Então, para mim, foi uma super surpresa, eu não estava preparada para isso. E aí veio o vestibular, eu passei, Gabi passou, então eu também vim do Rio. E aí a gente vai morar sozinho e tal. Já tinha tido a experiência de fazer intercâmbio, então eu sei como é que é a experiência fora do Brasil. E eu estava um pouco apreensiva, né? Porque existe uma romantização do intercâmbio. Eu senti muita falta da minha família, na época eu era muito nova. E aí, quando eu vim aqui para São Paulo, eu falei, gente, realmente é aqui do lado. O Rio de Janeiro, tipo, você pega um avião, é bem mais rápido que você pegar um carro. Então, a gente começou a ver que realmente no Brasil, São Paulo borbulha trabalho. Então, quando eu e o Gabi, ele ama BH e eu amo Rio, a gente viu que realmente São Paulo é o ponto de encontro para quem quer fazer acontecer. Então, mesmo quando a gente não tinha aula presencial, a faculdade ela é um coworking. Então, a gente conseguia assistir às aulas online pela faculdade. E foi justamente nessa que a gente ficava no campus o dia inteiro. Imagina, a gente... morando num estúdio de 30 metros quadrados cada um. Então, assim, o mais que a gente queria era ficar junto aqui da galera e respirar esse ar, né, de empreendedorismo. Foi justamente numa conversa super despretensiosa, e eu e o Gabi, a gente é muito parecido nisso, embora complementares, a gente tem muitas características em comum. E aí eu cheguei e falei, Gabi, o ponto que você está nesse barco,
Aí ele falou, Pia, eu tô no barco. Eu falei, então tá bom, a gente tá junto. E desde então, tipo, realmente uma ideia que não foi idealizada pela gente. A gente realmente assumiu esse negócio. E é muito o que a gente costuma falar, né? Dessa ideia de pivotagem, que a gente aprende tanto nos videozinhos de Instagram, né? E essas coisas a gente aprendeu na prática. Então, em menos de 6 meses, a gente viu que, na verdade, a gente não estava vendendo vinho. A gente estava vendendo uma solução para quem quer uma bebida tão prática quanto a cerveja, que não seja cerveja. Que é justamente um problema que eu tenho. Eu não bebo cerveja, o Gabi adora, mas assim, eu não. Então, a gente começou a pensar e falar assim, cara, isso dá mais para vinho. Tanto que hoje em dia, o nosso Instagram é @bebida_in_lata_in, de in mesmo, em inglês. E a gente viu que realmente foi uma questão de a gente tem um posicionamento de trazer uma experiência, um espírito para a pessoa, entendeu? Independente do lugar que ela esteja, se ela esteja no evento, se ela esteja em casa, alguma bebida que você consiga numa casa de 30 metros quadrados que você acabou de alugar e não tem copo, alguma coisa que você consiga beber, sabe? Que seja realmente gostoso e prazeroso. Bom, é aquilo que eu falei, eu acabo me identificando muito com você, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que é uma praticidade muito boa. E eu tenho uma curiosidade, na faculdade, era integral? Como é que era, assim? E, inclusive, assim, a Link teve algum diferencial frente aos modelos de ensino que vocês tinham antes? Assim, o modelo de ensino da Link mesmo, que trouxe essa praticidade para vocês, como é que é isso? Então, assim, já começa pelo vestibular, né? A gente fez o vestibular online, a gente podia consultar tudo e todos, que nem o Álvaro, que é o fundador da faculdade, sempre fala que vamos imitar a vida como se ela fosse real, porque ela de fato é real. Então, desde o início, eu fiz o vestibular na minha casa, o Gabi fez na dele, a gente recebeu o resultado tudo online. E a grande questão é, a Link ela não é integral, a gente tem aula todos os dias, de 8 a meio-dia, só que você vai contar nos dedos as pessoas que não queiram ficar aqui dentro da faculdade, porque realmente as pessoas se encontram muito e eu e o Gabi, se não fosse a Link, a gente não teria nunca se encontrado. Ele em BH, eu no Rio, a gente não tinha pretensão de vir para São Paulo. Então, esse solo fértil, que é uma coisa que eu gosto até muito de dizer aqui da Link, ele propicia isso, novos encontros e que ideias que se encontram no meio do caminho, sociedades que dão certo, né, Gabi? Exatamente. Aí, até colocando um ponto, se a gente descer aqui, são 3 horas agora, se a gente descer a escada aqui, vai estar os 5 andares aqui para baixo, lotado de gente, trabalhando, estudando, conversando, principalmente conversando de negócio. O que mais acontece aqui, que eu acho que é das grandes vantagens, você está numa sala, você conversando do seu negócio, o que mais vai ter é gente passando outra visão, passando um olhar de fora, que é muito importante, dando até visões de experiência que ele já passou. Então, pelo que você está passando agora, alguém com certeza aqui dentro já passou por isso. Tem vários estágios de empresa aqui dentro. Então, assim, quando você está muito inicial, tem alguém que já... E aqui também tem diferentes idades. Então, eu tenho 24, o Gabi tem 22, né, Gabi? Então, assim, tem gente mais velha do que a gente, tem gente de 17 anos. Então, esse intercâmbio de conhecimento, ele é muito real e muito latente aqui, sabe, na Link. Tanto que aqui, quando a gente teve que... A gente não, né? Quando a faculdade teve que fechar durante o lockdown, assim, as pessoas, gente, eu quero ir para Link, porque realmente, tipo, não é um lugar, mas sim uma situação que te facilita, sabe? Tudo facilita. Então, às vezes, tem alguma pessoa que está visitando o campus, que a gente pede uma orientação aqui e ali, tem mentorias. Então, assim, é uma grade curricular extremamente voltada para o empreendedor. Então, ele sabe que a gente não tem tempo de sobra, que a gente não está em casa jogando videogame, a gente está inventando não, fazendo abertura de CNPJ, contratando contador, agência de marketing, tudo. Então, realmente é uma coisa que demanda muito, né? E a faculdade entende isso a todo momento. Nossa, assim, muito interessante. O modelo que a Link proporciona para os alunos é algo totalmente diferencial do que a gente vê das demais universidades no nosso país, né? Um modelo bem baseado no que a gente vê em algumas universidades no exterior, e essa importação do formato de ensino é totalmente o maior diferencial que vocês têm depois para a inserção no mercado de trabalho também, né? Pietra, você com 24 anos, como que você concilia a universidade, empresas, amigo, família, Rio de Janeiro, São Paulo? Como que é a sua vida também, assim, nessa parte de conciliar essa loucura toda com apenas 24 anos? Eu
acho que a grande realidade é que ninguém concilia 100%, né? Então, é meio que um jogo de pratos, uma hora um prato vai cair, você vai ter que levantar e pegar outro, não tem jeito. Foi uma coisa que, inclusive, a gente aprendeu na prática aqui na Link, que não existe vida particular e vida social, né? Então, vida profissional, desculpa. Então, a todo momento você é uma só pessoa. Então, hoje em dia, a vida profissional, ela me exige muito, mas se eu não tiver minha vida pessoal, se eu não tiver meu descanso, se eu não tiver minhas idas para o Rio, me reabastecer de mate da praia e biscoito Globo na areia, eu não posso trabalhar bem. Então, acaba que no fim de tudo, é tudo um conjunto que faz com que tudo aconteça. Então, assim, não existe, né, Gabi, receita. Acho que às vezes, quando eu vejo que ele tá trabalhando demais, eu falo, Gabi, vai sextar hoje um pouco, tá precisando. É meio por aí. Isso é verdade. Pior que esse é o meu maior problema. Eu tenho essa grande dificuldade de controlar esse tempo. Então, o meu termômetro é a Pietro. Tava, Gabi, deu, vai embora, desliga, porque... E ainda mais com a faculdade, né? Assim, o bom é que a gente passa pelas mesmas situações com a faculdade. Sim. Então, vamos dizer assim, a gente sabe o quanto está puxado na faculdade, o quanto está puxado na empresa e consegue ir se ajeitando junto. Geralmente, no dia que eu não posso alguma coisa, ele também não pode, que é a mesma coisa que a gente tem que entregar. Coisa. Exato. Então, é ótimo para conciliar a agenda. Assim, exato. E às vezes até atrapalha um pouco. Porque, por exemplo, hoje a gente teve 2 provas. E meio que surpresa. Então, a gente estava preparando coisa para organizar de manhã, mas aí vem 2 provas, não tem como, não faz. Mas... Porque não tem isso também de você desligar do modo profissional enquanto você está tendo aula. Um fornecedor mandou mensagem, você vai responder. Outra pessoa te ligou para falar sobre um contato, você vai atender. Exato. E a Link, ela também entende super isso, tanto que as faltas aqui a gente pode justificar como ata de reunião. Então, eles entendem que existe essa dificuldade de horário. Às vezes tem lugares que, né, você vai fazer reunião nos Estados Unidos, Europa, com um fuso diferente. Então, eles entendem isso. Então, você dando o resumo da ata da reunião, eles conseguem liberar justamente por entender que, cara, é assim. Então, aquela ideia de que eu falei que eu queria fazer faculdade de business, mas business não existia no Brasil, a Link, ela realmente teve que surgir para falar, gente, é exatamente isso que eu queria, só que não tinha. Então, quando você fala no modelo americano, isso super existe, mas eu não queria ir para lá, também é um investimento muito superior, né? Então, ter tudo isso no Brasil, em São Paulo, que é o lugar que respira dinheiro, né? Que eu acho que todo mundo quer trabalhar aqui. No Rio, assim, eu gosto do Rio, mas a galera quer um futevôlei no final da tarde, na quinta-feira. Então é um pouco complicado, porque eu também vou querer, entendeu? E sobre essa questão de controle de tempo, se vocês tiverem entrevistado alguém que tem um controle bom disso, me passa o número que eu quero as dicas, cara. Eu quero esse segredo, porque, juro, não dá. É muito difícil, mesmo. Olha, eu vou falar um negócio assim, eu me identifico demais com a história de vocês. Primeiro porque eu adoro o Rio também, tava lá mês passado, e tenho família em BH. Então, assim, eu convivo muito com esses 2 lugares também. Eu sou de São Paulo, mas amo, tô sempre por lá. E também tinha um curso tradicional que eu tava, que era Direito, no caso não era Engenharia. Eu acabei largando para vir aqui para Administração e ter essa experiência de empreender. Gostei muito da resposta de vocês sobre conciliar o tempo, porque diferente da maioria do pessoal que a gente ouve, a pessoa quer falar que ela tem uma super agenda, uma organização e tudo mais. Então, quando ela falou, alguma hora um prato vai cair, eu falei assim, nada mais sincero e verdadeiro do que isso que ela falou, né? Então, eu vou até perguntar agora, indo já mais para o em lata mesmo. Queria saber se teve alguém que foi responsável pela identidade visual, se foram vocês que pensaram, né? Por que do amarelo? A gente estava vendo no Instagram, não hoje, que estava fora, né? Mas a gente estava vendo no Instagram, que predominava muito, chamava bastante atenção. A gente queria saber se teve algum motivo especial, se foi recomendação de alguém que vocês trouxeram de identidade visual, tem alguma curiosidade por trás, como é que foi isso? Bom, então, o início da nossa identidade visual pega um pouco daquela história que eu estava contando, que no início era vinho em lata, né? Então, a ideia nossa era muito com que a pessoa visse a nossa identidade, visse a cor, visse a lata e conseguisse saber o que era. Somente pela cor, somente pela identidade que tem ali, muito voltado para o minimalismo, né, a nossa lata. Então, o amarelo foi muito pelo motivo do vinho branco, né? E até o momento agora, se a gente tem somente o vinho branco,
Então, por isso que predomina o amarelo, né? Por isso que tem mais essa pegada. Estamos até chegando com o lançamento aí. Acho que para quem quiser, vai lá no Insta. Eu não sei se eu vou dar muito spoiler, mas é muito pensado aqui no Outubro Rosa, né? Principalmente. A Petra vai poder falar um pouquinho mais sobre o Outubro Rosa, né? Porque eu falar sobre isso fica um pouco complicado, mas é muito voltado para esse lançamento. O amarelo foi muito na pegada do vinho branco, é uma cor chamativa, bonita, leve também para o vinho. É porque, na realidade, a gente estudou quem seria o nosso público-alvo, então, tendo certeza que era um público majoritariamente feminino, né? E que gosta de inovação, que gosta do novo, que gosta de pensar diferente realmente, a gente meio que fez um movimento de trás para frente. Então, a gente sabia mais ou menos quem era essa pessoa e a gente sabia o que deveria transparecer na lata, até porque é uma coisa que a gente sempre fala. A gente é o consumidor da nossa própria empresa, então, assim, é para nossa faixa etária. Eu, como mulher, eu posso dizer, a gente tem, hoje em dia, eu acho que é 70% mulher e 30% homem. Então, acaba que, no meio disso tudo, óbvio que a gente quer dar para as pessoas o que a gente gostaria de receber. Então, foi exatamente isso. A lata, ela foi criada nessa ideia de trazer leveza, sofisticação, uma coisa jovem, uma coisa leve, então, alguma coisa que remete sol, praia, mar, uma coisa, sabe, realmente refrescante. Então, a gente tem uma agência de publicidade hoje com a gente e elas conseguiram ler melhor esse nosso sentimento e o resultado da nossa lata é assim. Até porque são consumidoras também, totalmente público. E a gente pensou muito, que é uma coisa, cara, que eu vejo atualmente, principalmente com online, as marcas têm que focar na experiência. Então, a gente foca 100% na experiência do cliente. Desde o momento, como nós somos uma marca, até o primeiro momento, DNVB, que são as marcas online. Nascidas digitalmente, Nascidas digitalmente, e mesmo sendo entregue o produto, ela é totalmente a comunicação, a venda toda online. A gente falou, cara, beleza, qual que é a experiência que o nosso cliente tem? Desde o site, para comprar no site, até chegar a caixa na casa dele. A caixa chegar uma caixa simples, sem nada, cara, a experiência dele não acabou ali. Ali é o toque final da experiência que ele vai ter. Então, a gente tentou, em todo o processo, fazer a melhor experiência e principalmente aquela experiência que a gente gostaria de receber. Sim, desde o Instagram, né, Gabi? Desde o Insta, assim, com certeza. Por que Contato, você seguiria conversa. uma marca no Instagram? Né? Tipo, você bebe cerveja, você segue a marca que você bebe cerveja? Tipo, não, por quê? Ela te gera algum valor? Que tipo de valor essa marca tem que te gerar? Então, são perguntas que a gente fica se fazendo o tempo todo, porque, assim, a gente é um produto, mas a gente também é um mindset, sabe? Então, como que a gente transparece isso nas redes sociais, sendo que o nosso público, ele vive Instagram? Hoje, que saiu o WhatsApp e o Instagram do ar, tá quase a gente puxando os cabelos, entendeu? Porque a gente tá lá o tempo todo, né? Essa é a realidade. Exato. Então, passar um conteúdo, um lifestyle, não ser uma vitrine só com foto do produto, né? Sim. Então, que a gente sabe que é experiência, chato, a gente não seguiria. Então, vamos dizer assim, tudo que a gente coloca de ideias, de criação na Enlata, são coisas que a gente gostaria de ver e gostaria de estar acompanhando, de ter essa experiência em outras marcas. Então, e a gente também está de olho sempre nas outras marcas que já fazem isso e que tem um público... aqui no Brasil, do nosso setor, que não é do nosso setor digital, offline. Então, assim, a gente está sempre de olho para entender realmente como é que uma loja ela consegue ter o coração do consumidor e não só o produto ou o serviço que ela vende, sabe? Isso parece fácil na teoria, mas na prática ele é bem mais complexo. A gente aprende diariamente, com certeza. E vai errando, vai fazendo. Às vezes, na cabeça, uma ideia funciona, quando você vai aplicar, você fala, putz, tá, a ideia é boa, mas não funciona. Não dá, vamos adaptar. E é justamente isso que faz a gente crescer. Assim, hoje em dia a gente tem 1 ano de empresa, mas a gente acredita que de cabeça a gente tem muito mais, né? Você se expõe diariamente a muitas situações e aquilo vai te ensinando e você vai aprendendo muito. Até uma coisa que eu e o Gabi a gente fala muito, que é bem aquilo, né? A gente demora 1000 vezes para poder errar
e naquele erro você sabe exatamente o que não fazer para você errar de novo. Então, a gente valida tudo que a gente vai para um caminho e fala, não, vamos tentar por esse caminho, não, esse caminho não funcionou, então a gente sabe que não é por aqui. Então, assim, o problema não está no erro, está em como que você reage a isso, sabe? Você sente e chora, você persiste no caminho, você é teimoso, ou você vai tentar ir para um caminho que talvez você já viu funcionar com outra marca, sabe? Eu acho que, assim, uma coisa que vocês comentaram é que o erro, ele faz parte do sucesso, né? Então, assim, até o Michael Jordan falava assim, eu só sou um sucesso porque eu errei não sei quantas mil bolas. O Bill Gates falava assim, eu errei tanto que eu sou um sucesso hoje. Então, assim, muita gente de sucesso alcançou porque teve esse lance de tentativa e erro. Os outliers são as pessoas que tentam, erram e persistem, não sentam e choram, que nem você falou, né? É exatamente isso. E erra todo dia, cara, direto, não tem como. Não, a gente às vezes fala, Gabi, dei um furo agora. E depois você ri, cara. Vira história depois. A frase que a gente usa sempre, foi até um professor nosso que mostrou essa aí, que falou, cara, você não errou 1000 vezes, você aprendeu 1000 formas de não se fazer. Não tem outra. Assim. A primeira lâmpada elétrica a ser feita, 1000 foram erradas para você ter. Então, a gente aprendeu como não fazer uma lâmpada. Exatamente, 1000 vezes. Então, é muito esse caminho. Óbvio que a nossa idade, né? A gente sabe que o nosso estilo de vida, ainda mais aqui em São Paulo, tudo é muito agitado, tudo é muito, né? Tudo para ontem, tudo mastigado, e você quer que aconteça, você faz acontecer. Então, assim, é validar erro também, tá tudo bem, sabe? É bem essa história e tá tudo bem, é sobre isso. Falando também um pouco do site de vocês, né? É sensacional, né? Muito bonito, é aquilo bem que vocês comentaram. Tanto a embalagem quanto o site traz uma ideia minimalista, né? Você entra no site e você não cansa a sua visão. Você entra, você vê o produto, é totalmente intuitivo. Em caso de dúvida, você já tem um contato que é muito interessante, inclusive, você já deixa o próprio WhatsApp ali, né? Que é uma ferramenta de comunicação um pouco mais fácil, considerando alguns outros dias. Não, né? Hoje que está caído vai ser um pouquinho de problema, mas... Tirando isso, tudo certo, né? E falando um pouco a respeito da produção, como que foi o processo da escolha da vinícola para vocês, né? Porque esse é um passo importante, né? Para tudo, que gera tudo em torno do que vocês produzem. E vimos que atualmente, né, as uvas elas são de procedência do Rio Grande do Sul. Teve algum motivo? Conta também para a gente um pouco desse processo. Antes só do Gabi falar, que essa parte é dele, eu vou deixar ele aqui para falar. Mas só para saber o quão importante a gente fechou a vinícola antes da gente fechar nosso CNPJ. Então, assim, a gente ainda estava em processo de abertura e a gente já sabia que era realmente o principal, né? A coluna vertebral do negócio. Cara, Marcelo, no início foi muito exatamente isso que a gente está falando, a tentativa e erro. Foi internet, pesquisando, ligando, conversa com um, conversa com o outro, aí um passa o número do outro e ligando. Até que você chega, vamos dizer assim, você no processo, você vai aprendendo um pouco mais a fundo como que é a produção, como é que funciona, os valores principalmente. Os nomes difíceis. Os nomes, sempre tem, para quem é do mercado mesmo, sempre tem um termozinho ali mais, um pouco mais complicado, um novo, né, para quem está chegando agora. Então, seria muito ligando, cara, você liga, pergunta, eu tenho uma planilhinha, cara, com assim, 30, 40 vinícolas que eu fui ligando, colocando preço, e aí até que chegamos numa que, tanto em questão, cara, de atendimento, a conversa, como ele me atendeu, que eu tava ligando falando, cara, eu sou uma marca nova, tô começando agora, não tenho, querendo ou não, ainda não tenho nome, né, assim, o público não me conhece, você acredita em mim? Vamos comigo? Então, é muito na conversa também da pessoa, cara, ela acreditar. Muitas pessoas que eu ligava, cara, não, pô... Não, então a gente não consegue, desculpa e tal, tem entendeu? gente que só quer, tipo assim, gigantes de mercado e que não estão preocupados com essa iniciativa do empreendedorismo nacional, de que começa pequeno, né? Não tem jeito. Você só começa grande realmente quando você já tem, sei lá quantos anos de carreira e sei lá quantos milhões no bolso para poder aportar. Então,
Então foi muito nessa pegada. Até que nós chegamos em uma, que é exatamente igual você falou, no Rio Grande do Sul, né, que o Rio Grande do Sul tem um grande polo de vinhos. Então nós pegamos ele da área de Guaporé, né, no município de Guaporé, uma vinícola bem familiar, mas que hoje já tem toda a produção. Então, atualmente, a gente lá faz o invase na própria vinícola, com parceria com eles. Envasar é colocar o produto dentro da lata. Porque desculpa. São termos que a gente já está familiarizado, mas eu acho que o pessoal Parece pode normal, não estar. mas o invasar você tem que colocar o vinho na lata, né? E ele já tem todo esse processo de colocar o vinho na lata e de rotular. Então, para nós, no início, foi uma facilidade, que foi uma parceria muito boa para a gente, que hoje estamos indo junto. Aí, lógico, né, não foi só na ligação, só no preço que a gente fechou. Nós, antes de fechar, fomos lá visitar. Tem aquela história do santo bater também, né? A gente leva muito em consideração aqui. Então, assim, às vezes é um fornecedor ótimo, que tem preços ótimos, mas alguma coisa falou que não, sabe? Não foi. E aconteceu com alguns. E aconteceu com alguns, entendeu? Foi mesmo. E então, assim, a gente foi lá, conheceu quem era que estava por trás ali da vinícola, né? Era uma coisa um pouco familiar, então, assim, ficou muito à vontade, sabe? De estar ali conversando, de estar ali presente. A mãe do dono da de quem vinícola toca hoje a vinícola fez almoço pra gente, foi tipo, bem assim mesmo. Bem assim, caseiro, não, foi assim. E aí também nós vimos muito na qualidade do vinho, né? Ele mandou amostra, experimentamos, conversamos com pessoas que são do meio do vinho, que entendem, né? Sommeliers. Então, a gente viu que realmente ele tinha tudo para dar certo, vamos dizer assim, para dar um match com a marca, né? Então é um processo muito de ir tentando, cara. Exato. E aqui na Link, por exemplo, a gente teve a oportunidade de fazer a nossa experimentação do MVP, né? Que é o produto mínimo viável, para a galera aí que pode não saber. Que é quando você geralmente desenha, ou teoricamente ou demonstrativamente, um produto ou serviço que você quer oferecer para saber se ele minimamente está validado. E a gente fez uma primeira versão, né? Que era uma versão meio que pré-pronta, que a gente tinha para disponibilizar. E aí a gente ouviu muitas pessoas e também aí a importância do feedback, saber o que filtrar, porque tem coisas que te beneficiam e tem outras coisas que te desvirtuam um pouco do caminho, porque não existe 100%, essa é a grande verdade, né, gente? Então, Exato. você pode oferecer um melhor produto, aí o povo vai falar é caro. Ou você pode oferecer o melhor lugar, vai falar é longe. Então, assim, você vai sempre ter alguma coisa. Então, a gente conseguiu fazer a experimentação do MVP aqui na Link, e aí a gente coletou alguns feedbacks que a gente achou razoáveis, e aí quando a gente foi na vinícola, a gente inclusive fez o blend, que nada mais é do que a proporção dos vinhos, né, das uvas, para ter a nossa mistura final. Então, foi bem assim, sabe? As coisas foram encaminhando e lá na própria vinícola a gente não só conheceu a vinícola como o produtor, como a gente sentou e realmente foi bem na pipeta, sabe aquele negócio meio que de engenharia lá naquelas experimentações de laboratório, mas foi na vida real que aconteceu. Nossa, interessante, né? Assim, além também da qualidade do vinho, a proporção das uvas, como você disse agora, né? Toda essa questão da procedência, foi muito importante na escolha de vocês na parte do focar na experiência do cliente, né? Porque, de certa forma, vocês se tornaram um cliente de uma certa vinícola para produzir o produto de vocês. Então, essa questão da experiência do cliente também faz total diferença aí na escolha do local, né? Sim. Com certeza. A experiência vem desde a ponta. Os mínimos detalhes. Pessoal, eu tenho uma pergunta aqui para vocês, que o Gabriel falou que o pai dele, né, tinha tido bastante experiência com empreendedorismo e tudo mais. E eu queria saber se vocês gostariam de ter escutado algum conselho que ninguém disse para vocês, que vocês aprenderam na prática, ou se teve alguém que passou esse conselho para vocês, vocês falaram, olha, essa pessoa que trocou ideia com a gente fez toda a diferença na trajetória. Cara, eu tenho um aqui. Eu não sei se eu posso falar, porque... Fica à vontade. Pode, à vontade? À vontade. É um negócio que meu pai sempre me falou,
que aí vem a interpretação em cima, né? Mas ele virava para mim, eu já sabia a resposta, mas ele sempre virava e falava, seu filho, sabe o que é bagagem? Aí você tem que responder, não, pai, já sabendo de todo dia, escutando. Não, o que é? O bagagem é tudo aquilo que entra e aloja no cérebro. Então, é assim, cara, você vai se ferrar e vai aprender com isso, entendeu? Você só vai aprender e botar na sua cabeça depois que você se ferrou com isso. Então, eu escutei isso minha vida inteira, assim, desde que eu comecei a faculdade, entrar, tá ali, me ferrando, prova, né, aquelas coisas. Escutei isso desde sempre, cara. Então, assim, ele falou de uma forma um pouco mais cômica, né, mas a ideia principal que eu sempre levei comigo é tipo, cara, você vai errar, é o que a gente falou das lâmpadas, né, assim, das 1000 formas de não fazer. Então, é muito nisso, cara. Tenta, errou, faz de novo, tenta, errou, vai de novo e vai aprendendo. Não, mas assim, para mim, eu posso falar por mim, né? Eu vim de uma família super tradicional em curso, então minha mãe fez matemática, meu pai fez engenharia, minha Dinda fez engenharia. Então, assim, era realmente uma cabeça que era muito voltada para uma fórmula de sucesso, né? E empreender, arriscar. Então, com experiências não tão favoráveis assim na família, eu fui começando a ver que, cara, nada na vida. Foi exatamente por isso que eu não terminei engenharia, que eu falei assim, cara, nada na vida é certo. Então, você se formar em engenharia e você ter o salário que o CREA vai dizer que você vai ter quando você se formar, não vai acontecer. E é o que não está acontecendo justamente com o pessoal que faz engenharia comigo. Eu falei, eu já estava imaginando que ia ser isso. Então, é meio que por aí, sabe? Não existe fórmula de sucesso. Então, existe a pessoa que faz um curso mais tradicional e que ela entra para a área do empreendedorismo ou não, quem não faz, quem quer a área concursada e tudo, dá tudo certo, assim. Mas para mim, a realidade, eu queria arriscar mais. Eu estava muito naquela zona do deixar levar, sabe? Que não é uma coisa que me tem muito, sabe? Tanto que o empreendedorismo é extremamente incerto, né? A gente não tem certeza de nada. E exatamente por isso que eu acho que é bom, no final das contas. Então, ter o Gabi, por exemplo, comigo, a gente vai se segurando, sabe? Então, quando um tá bem, o outro puxa, não. Então, essa é a importância de você empreender também em companhia de alguém que você confia. Olha, eu acho que, assim, é aquilo que eu falei, eu me identifico muito com a história de vocês, então, assim, eu tava num curso tradicional, família toda focada em curso, mas eu acho que vai de cada um, sabe? E, assim, não é nem que seja a nossa geração ou que qualquer coisa, é a pessoa, Então, era da minha pessoa tentar coisas diferentes, arriscar e tomar o caminho contrário desse garantido que o pessoal tanto acha que existe, né? Que você no ramo da engenharia, eu no ramo do direito, conheço vários que já se formaram e viram que a coisa não é bem assim, né? É uma surpresa para quem está de fora, mas para quem está ali no meio sabe como é que é, né? Exato. Sim. Que dica que vocês também dariam para estudantes universitários que ainda estão no início da graduação e pensam ter um empreendimento? Eu acho que não existe momento certo, né, Gabi? Se você esperar, você nunca vai querer começar uma faculdade nova, ou um curso novo, ou ser pai, ou ser mãe, ou comprar um carro, ou comprar não sei o quê. Vai ter sempre alguma coisa. Então, assim... Sempre vai aparecer algum empecilho. E até uma frase que a gente usa muito quando vai fazer um MVP, né? A gente sempre usa aqui, que é, cara, se você lançou perfeito, você lançou tarde demais. Você tem que ter vergonha do seu MVP, essa é a realidade. Todo mundo fala isso, né? Você tem que ter vergonha do seu MVP. Porque, cara, o MVP é isso, cara. Qual que é o mínimo que você pode gastar para ver se o seu produto atende o público? Então, assim, eu tô falando assim do MVP e tudo, mas isso se aplica para tudo. De tipo, cara, tenta. Ah, não, eu não sei se vai dar, não, tô meio assim. Tenta, cara. E a gente vive num mundo da perfeição, eu acho que muito pelas redes sociais, que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser milimétrico, e você tem que ter nascido com oratória, e você tem que ter nascido com tudo, é toda essa questão, e não é assim, você primeiro precisa começar, tanto que hoje, se comparar eu e Gabi, assim, o que a gente cresceu, justamente porque
foi se colocando para acontecer mesmo, sabe? Então é muito diferente, muito enriquecedor. Então, assim, não existe situação perfeita, ambiente perfeito. Viver no Brasil é, inclusive, um cenário muito mais que imperfeito para começar qualquer coisa, mas tem que começar. Tem que começar. Lógico, não vai. É uma outra frase, eu vou lembrando, que meu pai sempre fala: filho, você nunca teste a profundidade do lago com os 2 pés. Quando a gente fala vai e tenta, também você não vai botar todas as fichas, né? Então, assim, vai lá, coloca um pezinho. Ah, dá pé? Então vai. Aí você coloca dá pé, aí vai indo. Entendeu? Você não vai com os 2 de uma vez, não, porque você está ali testando. Mas você ter um pé atrás, mas você também se deixar ir, né? Porque senão você sempre vai falar: ah, mas é porque eu não sou filho de pais empresários. Ah, mas é porque eu não moro em São Paulo, eu moro numa cidade pequena. Ah, porque eu preciso ter feito intercâmbio. Ah, porque eu preciso de dinheiro para poder aportar. Então, assim, é tantos senões que acaba que no final das contas você não faz nada. Então, quem quer uma vida perfeita tem uma vida totalmente tardia e a gente nunca sabe, né? O caminhar da vida e das coisas. Então, começa. Tudo que você tem agora é poder começar. Olha, foram tantas parábolas aqui do pai do Gabriel que a gente vai ter que chamar ele aqui para uma conversa um dia, né? Concordo, hein? Concordo. Ah, cara, o que falou, esse é mineirinho mesmo, né? Cara, achei sensacional. E eu gosto assim, porque às vezes você tem alguém que teve negócio mais cedo e antes da gente, a pessoa tem uma experiência, às vezes ela tem a simplicidade de traduzir isso em palavras, sabe? Já viveu muito ali. Então, às vezes a gente novo já consegue passar alguma coisa para alguém, mas sempre bom ter aquela voz de experiência para falar com a gente. Só que é o que a Pedro falou também. Se você não tiver, não adianta você usar como aquilo de senão para você não progredir, não seguir, não tentar. Quanto mais desculpa você pensa, menos você faz, entendeu? E eu acho que assim, a execução fala mais do que o talento, velho, na maior parte das vezes. Você ter talento é importante, mas você executar é mais ainda, né? Exatamente. É muito aquela história também de você querer aparar as arestas antes de construir qualquer coisa. Então, você quer lidar com um fio de cabelo em cima da cabeça sem você se preocupar em ter cabelo antes. Essa é a grande realidade. Então, assim, mas eu acho que é muito da nossa geração mesmo. Tanto que eu vejo assim, o timing dos meus pais é muito diferente. Falam, gente, vocês estão muito novos, vocês estão. Eu falo, mãe, é pra ontem, tinha que ter acontecido e tem que ser, entendeu? Então, o timing, eu costumo dizer que o relógio em São Paulo bate mais rápido, entendeu? Aqui as coisas realmente. Eu saio de São Paulo, vou para o Rio, eu falo, nossa, só tem um mês daquilo? Só tem um mês. E parece que já foram 3, entendeu? Porque aqui é insano o ritmo. Realmente, eu acho que o ritmo, a dinâmica da cidade são outras, né? Quando você convive até com o pessoal, quando você tá falando com alguém de São Paulo, você fala assim, não, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, a pessoa tá te entendendo. Quando chega alguém de fora e fala assim, nossa, mas já foi feito, já aconteceu, já... Cara, foi para ontem, estava planejado para ontem. Mas também, Rafael, isso não é motivo para não tentar. Né? Claro. Aí já dando aqui para quem está escutando, vai colocar como autossabotagem. Porque, cara, eu vou falar de BH porque é o que eu mais tenho contato. Lá tem grandes marcas que saíram de lá, grandes empreendedores, e não estavam em São Paulo, mas fizeram como pôde. Né? Tanto que você não precisa nada. Você não precisa estar em lugar nenhum. É querer. E tem tanta gente que parece que já tem um espírito, sabe? Eu acredito que muito você consegue desenvolver na prática, e tentando, e errando e acertando. Mas tem algumas pessoas que você fala assim, cara, essa pessoa ela tem o quê de empreendedorismo que vem nela e talvez ela nem saiba que tem. Você falou de Minas, né? O Birman da Arezzo, que é um grande nome aí, tá aí para o cara do Grupo Mateus, que é lá do Nordeste também, tá crescendo que nem sei lá o que. Então, assim, o Brasil, ele tem muito disso, de você se virar. Ele tem uma veia empreendedora forte, ela floresce em vários lugares, né? Mas, indo nessa linha, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, é que tava tanto bate-bola aqui que eu acabei fazendo. Que assim, quais são as expectativas de vocês para o futuro de vocês? Futuro da marca, o futuro pessoal de vocês? Se vocês têm ideia em ter mais de uma marca, se vocês têm ideia de ter mais de um negócio, ou se o pé no chão hoje, no momento, é desenvolver o Enlata, é crescer no Enlata, até onde o Enlata vai chegar? Pergunta para cada um, também tem a parte pessoal que eu acredito que vai ser divergente.
Eu e o Gabi, a gente é extremamente complementar, assim. Isso aí, vai lá. Quem trabalha com a gente, vê minimamente, sabe? E assim, o Gabi é a pessoa que me bota no chão. Ele fala, Pia, nada disso, pelo amor de Deus. E eu já tô viajando em 2050. Então, assim, um tem uma visão mais a longo prazo. A gente estava tendo uma reunião antes dessa call, inclusive, falando sobre isso. Então, a gente pensa muito, mas eu acho que uma coisa que é comum a mim e ao Gabi é que a gente não quer estagnar nunca na ideia de que a gente acha que a gente acertou a fórmula, sabe? Porque a sociedade ela está sempre mudando, os consumos estão sempre mudando, a gente não sabe o dia de amanhã. E aí a próxima geração, hoje em dia, os millennials, eles são um pouquinho mais diferentes. O que eles gostam? E depois, os próximos? O que eles vão gostar? Não é porque você acertou em uma que você vai achar que isso vai acontecer para todas as outras. A gente tem marcas tipo Kodak, Blockbuster, exatamente por serem líder de mercado e acharem que era aquilo, entendeu? Que não precisava inovar. E hoje em dia eu acho que a grande tarefa para todas as empresas, quem sou eu na fila do pão para dizer o que as outras empresas têm que fazer, mas assim, a minha visão de mundo é assim, o que a geração pede? Porque o comportamento é muito diferente, o mindset é diferente, são necessidades diferentes. Então, hoje em dia, o pessoal não pensa mais em ter um carro próprio, uma casa própria, querem alugar. Isso seria inadmissível alguns anos atrás. Então, estar em constante observação e passar a pesquisar exatamente novos meios, novas empresas, novos setores, né, cara? E até, olhando isso de futuro, na verdade, eu e a Pia, a gente no início sempre conversou de mercados muito parecidos. Né? Porque, assim, hoje, atualmente, o foco nosso é em lata, é desenvolver, 100%, crescer ela, em lata e faculdade, mas de negócio é em lata 100%. Mas, cara, não tem como. Quando você está empreendendo, você sempre está... É um olho no gato, olho no peixe, né? Assim, você está aqui 100%, mas sempre vem uma coisinha que você olha, pô, esse negócio é legal, hein, cara? Pô, interessante. Às vezes você dá uma pesquisada, entendeu? Sempre solta os interesses. Tipo, eu e a Pietra, a gente conversando, falou, pô, cara, um mercado que eu sempre quis atuar era no de saúde e tal. Nós dois tínhamos essa vontade já para o futuro. Então, assim... A gente queria fazer, inclusive, algo na parte de saúde antes de nos conhecermos e antes da gente ter laço. Então, exato. Eu pensava em criar minha primeira empresa na área de saúde, ele também. Não foi nada disso. Mas é muito sobre o que o time, né, dá certo. Então, hoje em dia, a gente sabe trabalhar muito bem junto. E aí a gente vê que é muito mais sobre o time do que sobre a ideia, entendeu? É você fazer e você abraçar uma causa, sabe? E dá muito certo, eu e o Gabi, né, Gabi? Uhum. Ele me atura muito, gente. Essa é a verdade. Não, isso é muito bom, né? Que vocês têm um perfil parecido e sempre um tá ajudando ao outro, né? Antes mesmo de se conhecerem, já tinha aí seus desejos, seus sonhos similares. Depois ainda tiveram a oportunidade de entrarem dentro da universidade, na mesma turma, né? Podemos dizer assim, no mesmo período, e desenvolver algo juntos. Isso é incrível, né? Encaminhando. Perguntando sobre, rapidinho, só porque eu detesto não responder uma pergunta, você tá uma medo do colégio. Que eles perguntaram sobre a questão pessoal, foi? A gente acabou falando só da profissional. Mas eu volto naquele assunto de que não tem muito pessoal e profissional. Tipo, hoje o que a gente mais faz é trabalhar, então, quando a gente pensa no futuro, obviamente, a gente vai projetar, né? Isso, mas a gente não sabe se a gente quer ficar aqui em São Paulo de vez, ou vai para BH, vai para o Rio, e vai para não sei onde. A gente não sabe. Sim, trabalhar com empreendedorismo é isso. A gente não sabe, vamos vendo. Sim, é uma área que está sempre atualizando, sempre mudando tudo, né? É um pouco imprevisível também pensar em longos prazos, assim, para o futuro, né? Agora, já encaminhando mais para o finalzinho do nosso podcast, a gente vai fazer uma pequena brincadeira aqui com vocês. A gente vai dizer algo e aí vocês respondem com uma palavra, né? Uma cor, um time, bem similar a isso. É bem tranquilo e divertido também, né? Então, eu vou perguntar um livro, e aí eu quero tanto que o Gabriel responda, quanto também você, Pietra, responda. Pode ser? Pode. Quer falar? Então, vamos lá. Vamos começar já com o livro. Eu gosto muito do Pai Rico, Pai Pobre. Eu gosto muito de Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Interessante. Uma inspiração? Meu pai. Meu pai também. Um sentimento? Feliz.
Animada, vamos para não botar a mesma palavra. Um amor. Empreendedorismo. Empreender. Eu vou ter que repetir essa daí também. A gente está dando bola. Não, vamos mudar. Estar bem, né? Acho que engloba tudo. Sim, interessante. Um negócio. Em lata. Ah, Deixa eu ver. pensei que ia dizer outra coisa, hein? Uma palavra. Agora. Bora. Bora. Uma música. Até o fim. Ai, gente, eu não sei. Essa aí. Uma música? Ai, pressão. Não sei. Cara, deu um branco. Deve ter vindo. Dei um funk, com certeza. Foi. É que eu tava... Eu lembrei da... Não, qualquer música animada, vai. Pode ser Ride It, aquela lá que é meio eletrônicazinha, adoro. Sim, legal. Um vício. Vício não é bom, né? Um vício, mas hoje em dia eu acho que é trabalhar. Né? Dizer sim. Esse é um vício que eu tenho. Bom, muito legal, né? Então, agora que eu também vou deixar um espaço para vocês, se vocês têm uma mensagem que vocês também gostariam de deixar para todos que escutarem o podcast, e também já vou aproveitar também para agradecer vocês, agradecer em nome também de toda a equipe do Eleb, né? Ficamos muito felizes com o aceite de vocês, com todo o contato. O podcast foi incrível, esse tempo que a gente passou juntos aqui foi muito bom, deu para se divertir, também para aprender muito, deu também para entender um pouquinho mais de como funciona a bebida em lata, né? Podem também utilizar o espaço para fazer uma pequena divulgação do Instagram, do negócio de vocês. E mais uma vez, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Pietra. Estou extremamente feliz mesmo com a participação de vocês aqui. Bom, eu posso começar falando aqui? Pode, Não, na verdade, eu queria começar agradecendo vocês, parabenizando também pela ideia do Eleb, da Liga de Empreendedorismo. Acho a gente está na Link, a gente vive isso, mas as outras faculdades é muito legal ver que tem pessoas querendo idealizar isso também, né? Então, primeiramente, parabenizar e agradecer também pelo convite. E acho que se eu fosse deixar aqui uma mensagem final, além de ser o Instagram da Bebida em Lata, para que todos possam seguir, a mensagem que eu deixaria na verdade, voltando um pouquinho àquela pergunta que o Rafael fez da mensagem. É muito tipo, cara, vai dar errado. Você só tem que continuar e saber corrigir e fazer de novo. Assim, eu tô falando porque eu tinha isso no início, o que mais trava é o medo de dar errado. E, cara, vai dar. Você tem que colocar na balança. Beleza, se eu tentar e dar errado, o que pode acontecer? De errado também, né? Se der errado, o que pode fazer? Eu posso voltar para onde eu estou agora? O que eu tenho a perder? Vamos tentar. E se errar, você aprendeu, tenta de novo. Ou às vezes você aprendeu que realmente não dá para fazer daquela forma, ou que aquilo não dá certo. Então, cara, tente. E aprenda. É isso. Eu também queria agradecer também a oportunidade da gente vir aqui nesse podcast e parabenizar essa iniciativa, que ela é muito importante. Então, realmente foi o empreendedorismo que me puxou da engenharia. Então, é uma necessidade mais endógena, né? Que ela cresce ali no meio dos alunos e é muito importante a gente trazer esse conhecimento de forma fácil e uma conversa realmente como se fosse amigos batendo papo e que pudessem cada um acrescentando realmente o que tem nos outros. Então, quando eu costumo dizer que quando eu encontro outros empreendedores, parece que eles têm muito mais idade do que outras pessoas, porque são pessoas que elas estão se desafiando ali na zona de conforto o tempo todo. Então, num curto período de tempo, vamos voltar ali para a engenharia, um delta T bem pequeno, você já começa a aprender muita coisa, sabe? E sobre um aprendizado, né? Eu também queria... Eu não vou falar do Instagram, não, vou falar do WhatsApp. Podem mandar, gente, o WhatsApp, eu que vou responder vocês, pode ser site, a gente vende Pix, cartão de crédito, à vontade. E eu acho que a mensagem que eu gostaria de ter recebido nisso tudo
é que você não é tão importante assim. Essa síndrome da importância que parece que as pessoas estão olhando para você o tempo todo, esperando um erro, esperando uma frase, uma palavra. Na era também do cancelamento, né, que vem tudo isso muito à tona, tudo isso fervendo, as pessoas estão cada vez com mais de medo de se expor. Sendo que, na verdade, são as pessoas que estão mais perdendo. Então, quando você expõe a sua ideia, quando você fala o que você quer, as pessoas aparecem, simplesmente aparecem, sabe? Você fica co-criando essa realidade o tempo todo. Então, tem muito a perder quem está calado, tem muito a perder quem acha que está sendo monitorado pela câmera do BBB o tempo todo, sabe? Não tá. As pessoas não querem saber quantas curtidas teve sua foto no Instagram ou a visualização. Ninguém está interessado, essa é a grande realidade. E se tiver, cara, esse cara eu acho que não está trabalhando, né, Gabi? Esse cara não está trabalhando. Então, assim, cara, só vai fazer suas coisas e o máximo que você tem a perder é saber que você era ruim em alguma coisa e você vai poder melhorar, né, nessa outra coisa, nas outras coisas que você for descobrindo. Bom, pessoal, queria primeiro falar assim, ó, Pai Rico, Pai Pobre, eu amo também esse livro. Comece pelo Porque Eu Tenho, mas tá no Kindle, aí não dá para mostrar. São 2 livros excelentes mesmo. E queria falar que, assim, sobre a frase que vocês deixaram aqui, a do Gabi é aquele negócio, né? Eu não lembro quem disse isso, mas, assim, se a decisão não te der aquele friozinho na barriga, puta, ela não vai mudar sua vida, não vai ser algo realmente transformador, sabe? E assim, o da Pia ali, eu acho que matar o seu ego, né? O ego, tem até aquele, o ego é o seu maior inimigo, né? E de fato é, né? Ele realmente, muitas vezes, é o que tá impedindo a gente de crescer, né? Então, o mundo não é esse show do Truman aqui que a gente tá vivendo, né? Então, pessoal, queria mesmo agradecer a participação de vocês aqui. O Eleb agradece muito, não só o Eleb, como eu e o Marcelo, que tivemos o privilégio de estar trocando essa ideia com vocês aqui no privado. Então, olha, vou pedir para vocês seguirem o Elebcast e o Eleb ali no Insta também, nossa parte do merchan aqui. E, Justo. né, não é? Eu acho, justíssimo. E a gente vai marcar vocês lá. A gente quer agradecer bastante a participação de vocês e que a gente se trombe aí no mundo dos negócios. Com certeza. Nem que seja para tomar uma lá em BH também. Com certeza, com certeza.